Sejam todos bem-vindos de volta a esse canal, o canal Theos Talking, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Deus a partir de O Senhor dos Anéis, esse clássico da literatura escrito pelo nosso grande Tolkien, não é isso? Então, se você quer, juntamente comigo, participar dessa aventura, fique comigo aqui até o final e logo após a vinheta nós iremos juntos falar sobre Deus. Então, bora! Vamos falar de Deus! Então vamos lá, vamos falar de Deus, né? Mas antes, deixa eu pedir para você, como sempre, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, deixar o seu like, deixar o comentário, porque isso nos ajuda demais aqui no nosso canal e vai nos fazer aqui crescer no YouTube. O YouTube também vai recomendar aí para mais pessoas. Então, se você quer nos ajudar, não estou pedindo nada, não estou pedindo dinheiro para você, estou apenas pedindo a sua ajuda em compartilhar, se inscrever, comentar, deixar o like e vamos juntamente comigo aqui, todos juntos, fazer esse canal crescer. Mas vamos lá, a nossa ideia hoje aqui é nós falarmos sobre Deus a partir de Tolkien. Mas antes de nós falarmos sobre isso, né, Tolkien, obviamente, o Senhor dos Anéis, né? Deixa eu falar algumas coisas aqui, porque esses livros do Tolkien, né, especialmente O Senhor dos Anéis, eles têm muitas referências cristãs. E o objetivo desses vídeos, que só um detalhe, eu quero fazer uma série de vídeos, eu não quero fazer apenas esse, não apenas um, mas uma série de vídeos falando sobre O Senhor dos Anéis, aonde a gente vai tentar falar sobre Deus a partir de cada um dos personagens. É isso mesmo. No início, a minha ideia não é falar a partir da história do Senhor dos Anéis. Talvez a gente faça isso lá na frente, mas o objetivo aqui é nós falarmos a respeito dos personagens. Então, a história do Senhor dos Anéis, ela tem muito esse viés cristão, tem muitas referências cristãs, especialmente nos personagens do Senhor dos Anéis. E antes da gente tratar especificamente sobre isso, eu quero apresentar aqui para vocês esses box do Senhor dos Anéis. Esse aqui é um box mais de colecionador, né? Ele tem uma capazinha meio emborrachada, meio aveludada. Eles não são livros muito grandes, tá? Eles são livretos, mas eu tenho também aqui o outro box, que é o box maior, né? Ele vem com essa caixinha aqui do Senhor dos Anéis, e dentro dessa caixinha vem justamente os 3 volumes do Senhor dos Anéis, né? Então aqui é o box mais conhecido, digamos assim, né, que a gente tem aqui em português. Então esse é o box do Senhor dos Anéis. E eu queria falar aqui hoje a respeito de um personagem que é um dos personagens principais dessa saga, dessa história maravilhosa que é O Senhor dos Anéis, que é o personagem Frodo, né? O Frodo, ele é no ambiente ali do Senhor dos Anéis, ele não é um homem, né? Um ser humano, ele é de uma outra raça chamada Hobbit, que apesar de que o próprio Senhor dos Anéis, os próprios livros do Senhor dos Anéis, eles falam que os Hobbits ali, eles têm uma proximidade um tanto quanto aproximada, digamos assim, dos seres humanos, mas eles não são seres humanos propriamente ditos. Eles, para a gente ter uma ideia, os livros descrevem eles como menor do que os anãos. Isso mesmo, anãos, né? Nos livros do Senhor dos Anéis a palavra é essa, anãos, ok? Então, eles são descritos ali como menores do que os anãos, e eles tem uma variação de altura de 60 a
120 centímetros, exatamente, 1,20 m ali é o máximo que eles podem alcançar. Tem uma divergência lá que dizem que alguns chegaram até um pouco mais, mas essa é a média da altura dos hobbits. E mesmo aqueles que aparentam ter uma estatura maior do que um anão, eles acabam parecendo ser menores por serem mais franzinos, né? Dependendo de que grupo de hobbits eles pertencem, porque aqui o Senhor dos Anéis escreve pelo menos 3, então eles acabam tendo ali uma não tanta corpulência como os anões têm. Os anões são mais fortes e tudo mais, e os hobbits eles são um pouco menos corpulentos do que os anãos. Então, o que nós iremos fazer aqui, olhando para esse personagem que é o Frodo, que é um hobbit, perceber algumas questões que são bem parecidas com os seres humanos, nós os seres humanos, e mostrar que toda essa jornada, né, do Frodo com o anel, tudo isso é muito parecido com o fardo que o próprio ser humano ele vai carregar. Então eu queria começar aqui falando sobre justamente o prólogo do primeiro livro, que é a Sociedade do Anel, onde ele vai tratar a respeito dos hobbits. Ele vai falar a respeito dos hobbits, e eu queria ler aqui para vocês, apenas para vocês terem aqui uma pequena ideia do que são, né, os hobbits, tá? Então vamos lá, olha só o que diz logo no prólogo, nas páginas 37 e 38 do livro. Diz o seguinte: os hobbits são um povo discreto, mas muito antigo, mais numeroso antigamente do que hoje em dia, pois amam a paz e a tranquilidade e a boa terra lavrada, uma área rural bem ordenada e bem cultivada. E também descreve eles como pessoas, né, ou como seres, na verdade, que são bem habilidosos com ferramentas, muito embora eles eram meio avessos a armas, a coisas mais tecnológicas como maquinários e tudo mais, mas eles eram bem habilidosos com as mãos e também com ferramentas. E diz o seguinte, diz que eles evitam os outros seres com aflição, ou seja, eles fazem de tudo para não ser percebidos pelos outros seres, apesar deles terem boas audições, escutarem muito bem e ter um olhar penetrante. E vai dizer também que eles são ágeis e eles conseguem se mover muito rapidamente. Possuem desde cedo a arte de desaparecer rápida e silenciosamente, ou seja, eles conseguem se esconder com muita destreza e com muita rapidez. Os hobbits jamais estudaram magia de qualquer espécie e sua natureza é vazia, né? Ou seja, essa facilidade que eles têm em se evadir, em desaparecer, em ir embora, deve-se apenas a uma habilidade profissional que a hereditariedade e a prática e uma amizade próxima com a terra tornaram inimitáveis, ou seja, o fato deles conseguirem com facilidade desaparecer, se esconder, não passa de uma prática que se tornou até algo quase profissional. Eles são quase profissionais em se esconder, e também por eles terem uma boa amizade com a terra, eles se darem bem com a natureza. E essa habilidade foi passada de maneira hereditária, ou seja, foi passando de pai para filho. Aí ele vai mostrar aqui, vai dizer que eles são menores que os anões e tudo mais. E também que eles são mais próximos dos seres humanos do que os próprios elfos. Então esses são os hobbits. É isso que o livro do Tolkien vai falar um pouco sobre esse grupo, né? Esses seres que são os hobbits. E aí, e por que eu estou falando tudo isso?
Porque se eles são seres, digamos assim, menos corpulentos, talvez até mais frágeis, né, por conta do seu corpo, eles andam sempre descalços, tá certo? Eles não se calçam nem nada. Então eles podem parecer um ser mais, digamos assim, mais frágil do que propriamente dito os homens, e também, com certeza, do que os elfos, e até mesmo mais frágeis do que os anões. Porém, apesar de tudo isso, eles são seres extremamente prontos, digamos assim. Eles sempre estão de prontidão para fazer qualquer coisa que seja. Eles não são muito aventureiros, a gente só vai ver isso no Bilbo e também no próprio Frodo, mas eles são pessoas, são seres, aliás, que se colocam à disposição para servir, para fazer alguma coisa. E aí a gente vê isso justamente no personagem Frodo, quando ele, lá no conselho, lá em Valfenda, quando eles estão reunidos e o Elrond ele está discursando a respeito de que eles precisam destruir o anel e tudo mais, e aí ele pergunta se alguém estaria disposto a levar o anel até lá, e ninguém naquela ocasião se dispõe a fazer isso, até que o próprio Frodo ele se coloca à disposição de levar o anel. E é isso que eu quero ler para vocês aqui na página 386 do livro A Sociedade do Anel. E diz o seguinte, vamos lá. Os mensageiros que são enviados com o anel. Exatamente. E quem serão eles? Isso aqui é uma pergunta que o Elrond está fazendo. Parece-me que é isso que este conselho deve decidir. Eles estavam reunidos ali como uma espécie de conselho, realmente, para definir o que fariam. E após definir que o anel não poderia mais ser escondido, mas sim precisaria ser destruído, eles agora vão escolher aquele que iria levar o anel até a Montanha da Perdição. E aí ele continua: os elfos podem prosperar com falsas esperanças, e os anãos suportam grande cansaço, mas eu sou apenas um velho hobbit, sinto falta da minha refeição do meio-dia. Isso aqui quem está falando é justamente o Bilbo. Não podemos pensar em alguns nomes agora ou adiar para depois do almoço, né? O Bilbo está mais preocupado em almoçar. E aí, ao falar isso, ninguém respondeu coisa alguma. O sino do meio-dia soou, ainda ninguém falava. Então Frodo olhou de relance todos os rostos, ele ficou olhando assim, né, como a gente costuma dizer, de rabo de olho, né, para todo mundo que estava ali, mas não estavam voltados para ele, ou seja, ninguém estava olhando para ele. E por quê? Porque todo mundo estava de cabeça baixa, ninguém queria assumir essa responsabilidade. Então, todo o conselho estava sentado de olhos abaixados, como em profundos pensamentos. Ninguém estava realmente de prontidão, querendo se oferecer a essa tarefa, que era basicamente uma tarefa era uma viagem só de ida, né? Provavelmente eles sabiam que aqueles que fossem dificilmente voltariam. E então, um esmagador anseio de descansar e ficar em paz ao lado de Bilbo em Valfenda preenchia seu coração. Isso aqui já era como Frodo estava se sentindo. Ele queria ficar em paz, porque é da natureza do Hobbit ficar em paz. Não é da natureza do Hobbit sair em aventuras ou fazer guerras. É da natureza do Hobbit ficar na paz, ficar tranquilo na sua casa, em lugares onde eles possam cultivar, como a gente leu aqui no prólogo. Mas aí, o que aconteceu? Finalmente, com esforço, ele falou, e admirou-se de ouvir as próprias palavras, como se alguma outra vontade usasse sua pequena voz. E eu levarei o anel, disse ele, apesar de não conhecer o caminho. Então, os hobbits, apesar de serem criaturas
aparentemente frágeis, eles são extremamente seres que se colocam de prontidão para fazer determinadas tarefas. E nós podemos ver que isso é muito parecido com os seres humanos. Os seres humanos também são seres frágeis. São seres que, se nós olharmos e até compararmos, por exemplo, com seres celestiais, como por exemplo os anjos, nós iremos perceber que somos muito mais frágeis do que eles. Mas é engraçado como o ser humano se presta, se coloca a fazer determinados papéis, a cumprir determinados serviços que é quase inimagináveis dele estarem cumprindo. Eles se colocam nessa prontidão muito em serviços, né, em situações que vão muito além, muitas vezes, das suas próprias capacidades. Então a gente pode perceber aqui essa semelhança entre o Frodo e a raça humana, né? Essa prontidão parece que vem diametralmente oposta à fragilidade que o Frodo tem, da mesma maneira que nós seres humanos também temos, né? A nossa capacidade de nos dispor a fazer determinadas coisas, às vezes ela é oposta justamente à nossa fragilidade humana, ok? Então, o que a gente vai ver agora é justamente o Frodo já na Montanha da Perdição, e aí a gente consegue perceber que ele está carregando um fardo. E esse é o meu ponto aqui. Tudo que eu falei até agora, tudo que eu falei sobre os hobbits, tudo que eu falei sobre o Frodo, né, tudo que eu falei sobre a prontidão dele, a gente vai ver agora que tudo isso era pesado demais para ele. Então, aqui já no último livro, né, o que a gente estava vendo aqui é o primeiro livro, A Sociedade do Anel, e aqui no terceiro e último, que é o Retorno do Rei, aonde ele já está na Montanha da Perdição, somente ele e o seu companheiro, o seu amigo, o Sam, eles estão lá, e aí o que acontece é que ele começa já ali sentir o peso desse fardo que era o anel. E aí na página 1341 a gente vai ver exatamente o seguinte. Vamos lá. Acorde, patrão, né, disse o Sam, porque o Sam, muito embora ele fosse amigo do Frodo, ele também trabalhava pro Frodo, né? O Frodo era o patrão dele, o Sam era o jardineiro do Frodo. E aí ele disse: "Acorde, patrão", chamou ele. "É hora de partirmos outra vez." Então ali eles já estavam descansando, já estavam dormindo, e eles não necessariamente dormiam longas horas, eles nessa viagem apenas descansavam, cochilavam e já estavam rumando de novo, porque era uma missão muito perigosa. E aí quando o Sam ele acorda o Frodo com essas palavras que nós acabamos de ler, o Frodo vai dizer o seguinte: "Eu não consigo, Sam", lamentou ele. "É tanto peso para carregar, tanto peso." E isso aqui é algo maravilhoso de se perceber. Como eu disse para vocês, né, o Frodo ele tem essa questão de ser muito parecido, toda essa trajetória dele muito parecida com a trajetória do ser humano, né? Ele é alguém que se dispõe, que se propõe, que está ali à disposição, porém muitas vezes o peso é muito grande. E no caso aqui, o anel ele representava, ele carregava, digamos assim, representava tudo aquilo que é mal. Toda a maldade estava ali representada pelo anel, né? O anel ele tinha esse poder maligno reinando dentro dele, e que ele conseguia escravizar, essa palavra que eu estava tentando lembrar, escravizar o seu portador. Então aquele que portava o anel ele tinha essa maldade tão grande dentro dele que ele acabava escravizando aquele que estava da sua
posse. E esse fardo era muito grande. E aí eu queria aqui que nós pensássemos que esse fardo que representa esse mal que estava ali dentro do anel, nós poderíamos dizer que seria o fardo do próprio pecado. O pecado é essa representação de toda essa maldade humana e que está ali em cada um dos seres humanos e que é um fardo pesado demais para ser carregado. O ser humano não suporta esse fardo chamado pecado, da mesma maneira que o Frodo não estava suportando esse fardo tão pesado que era o anel. E sabe por quê? Porque esse fardo não foi feito para o ser humano. O ser humano não foi feito para carregar esse fardo. Muito embora ele possa querer estar ali de prontidão para viver tudo isso, para superar todas essas coisas, mas ele não consegue de maneira nenhuma suportar o fardo chamado pecado. E aí, muito embora a missão do Frodo era ir até a Montanha da Perdição e jogar o anel lá para ele ser destruído, a gente vai ver que ele não consegue fazer isso, porque ele falha, porque ele não tinha força suficiente para isso. Ele não iria conseguir, porque nenhum ser humano jamais conseguiria vencer o fardo do pecado. Então vamos ver aqui, leia comigo, por favor, acompanhe, na verdade, né? Você não vai ler aí comigo, a não ser que você esteja com o livro aí na mão, mas acompanhe aí essa leitura, preste atenção. Então Frodo mexeu-se e falou com uma voz nítida. Na verdade, com voz mais nítida e mais possante do que Sam jamais o ouvira usar. E ele se ergueu acima da pulsação do tumulto do Monte da Perdição, ressoando no teto e nas paredes. Ou seja, o Frodo falou com uma voz tão poderosa, tão imponente, que eles estavam ali dentro da montanha, dentro daquele vulcão, onde as paredes e o teto se tremia, mas a voz dele superou todo o barulho que estava fazendo ali dentro da montanha. E aí ele diz o seguinte: eu vim, disse ele, ou seja, eu vim até aqui, né? Eu disse que viria, me comprometi a vir e eu vim. Mas agora resolvo não fazer o que vim fazer. Não farei este feito, o anel é meu. Quando chegou a hora dele cumprir a sua missão de destruir o mal, ele não foi capaz de destruir o mal. Sabe por quê? Porque o mal havia tomado conta do seu coração. O anel o havia escravizado, da mesma maneira que ninguém é capaz de suportar e vencer o pecado, porque o pecado é algo que nos escraviza de tal maneira que mesmo que a gente no início tenha ou tivesse a intenção de vencê-lo, nós jamais iríamos conseguir, porque o mal, ele domina o ser humano. E é exatamente aqui, nesse ponto aqui, que nós conseguimos perceber o quanto todo ser humano precisa de Jesus. Porque o ser humano comum, o ser humano inclinado ao pecado, o ser humano que carrega o fardo do pecado, ele jamais consegue, em hipótese nenhuma, vencer esse mal. Da mesma maneira que esse personagem, Frodo, que por mais que ele fosse alguém que se dispôs a fazer isso, mas quando chegou lá no final, ele já estava tão cansado desse fardo que ele estava carregando já por mais de um ano, ou quase um ano, que ele, quando chegou ali, ele não conseguiu mais fazer o seu propósito, cumprir a sua missão, e ele foi dominado por esse mal, porque ele não tinha força suficiente para vencer aquele mal, da mesma maneira que nenhum ser humano tem força suficiente para vencer o mal que habita nele, e esse mal se chama pecado. Então a gente vai ver que foi necessário que outras coisas acontecessem para que todo o desenrolar ali da história viesse a acontecer como deveria, onde o bem acaba vencendo toda a maldade que estava ali. Mas
o Frodo, sozinho, não foi capaz de vencer esse mal. E isso aqui é a nossa reflexão a respeito de tudo isso. O Frodo não tinha como suportar esse fardo porque ele era pesado demais para ele. Da mesma maneira que nenhum ser humano consegue suportar esse fardo chamado pecado, porque ele é pesado demais. É justamente por isso que Jesus, ele precisou vir até essa terra para levar o fardo de toda a humanidade sobre si mesmo, para que toda a humanidade nele pudesse ter o perdão dos seus pecados. Frodo tinha boa vontade, assim como seres humanos muitas vezes também têm boa vontade, mas nem Frodo, nem humano nenhum poderia ter a força suficiente para carregar esse fardo tão grande, e não somente isso, mas de vencer esse fardo tão pesado. Só Jesus é capaz e foi capaz de vencer esse fardo, e ele venceu. Ele venceu o pecado quando ele foi crucificado e ele venceu a morte quando ele ressuscitou. Tá certo? Então eu espero que você tenha gostado, né? Eu espero que você acompanhe, porque esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos sobre o Senhor dos Anéis que eu pretendo fazer aqui, e como eu disse no início, farei ele sobre os personagens e tentaremos aqui associar cada um dos personagens a um elemento da nossa fé, do nosso cristianismo, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Tchau!